Bom dia, pessoal. Bom dia, Eliana. Bom dia. Hoje Bom dia, nós vamos, Eliane. então, conversar um pouquinho, né, sobre esse tema. Essa palestra está sendo gravada, vai ser disponibilizada para todos, né? Quem não autorizar é só deixar a câmera desligada. E todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat, que no final, eu estou acompanhando o chat aqui, no final, a gente conversa um pouquinho e eu vou respondendo, ok? Então, eu queria dar bom dia a todos e todos aqui presentes e dizer que é um prazer recebê-los todos na semana acadêmica do curso de Biomedicina. E essa semana acadêmica foi pensada, assim, de trazer temas que ultrapassem o nosso currículo, tá? Eu tive o prazer de ler o livro da professora Eliane, que ela escreveu um livro que foi a sua tese de doutorado, e eu achei extremamente interessante, né? Então, queria apresentar a professora Eliane, ela vai contar um pouco do livro, não vai, Eliane? Sim, sim. Então, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não, né? Mas a professora Eliane é PhD em Ciência da Educação pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Isso, falei certo? certo. De Portugal, ela finalizou em 2018. Ela é mestre em Geografia pela UFMG, especialista em Engenharia Clínica e Biomédica pelo Inatel, graduada em Geografia pela PUC Minas Gerais e graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Teófilo Otoni. Ela é pesquisadora pela Funadesp até 2019, lecionando por mais de 20 anos em universidades de Minas Gerais, em diferentes áreas de sociologia, meio ambiente e saúde. Nos últimos anos, optou por aprofundar seu conhecimento na área de saúde, de modo a ampliar sua área de atuação, sendo graduanda em biomedicina aqui na FUMEC. E ela é autora do livro Aprender, Ensinar e Cuidar, narrativas sob a ótica de doentes oncológicos, fruto de sua tese de doutorado. E foi por ler esse livro, Eliane também, ela é minha aluna numa disciplina, né? Nessa disciplina eu tive a honra de receber de presente o livro da Eliane e realmente, assim, eu vi o tanto que era importante para a formação, não só do biomédico, mas de todos nós, até da nossa, ampliar o nosso conhecimento, a gente entender essa questão do sofrimento humano, né? Nós, professores, e vocês, alunos, futuros biomédicos, vão se deparar com essas situações na sua vida profissional e até na vida pessoal também, né? Então, como que a gente lida com essas questões e como que a gente pode ser um profissional e uma pessoa melhor, a gente discutir sobre esse assunto. Então, por isso que nós, né, da biomedicina, né, junto com a professora Adriana, pensamos nessa palestra aí para a semana acadêmica. Então, vamos lá, Eliane, a palavra é sua. Obrigada. Então, eu vou começar novamente. Então, o tema da nossa conversa aqui, né, é lidando com o sofrimento humano, empatia versus compaixão. Esse tema, então, ele é fruto, né, de parte da minha tese de doutorado, que eu terminei em 2018 pela UTAD de Portugal, e vou contar um pouquinho para vocês, então, de como que surgiu isso, né? Como eu disse anteriormente, em 2000, né, meu pai, ele foi, então, diagnosticado com câncer, e ele não tinha nem noção do que era câncer, do que era um oncologista, né? Ele achou que era um clínico normal. E eu comecei, então, desde 2010, a cuidar dele. Então, a ir a médicos, a fazer exames, a fazer quimioterapia, né? E durante 10 anos, nós lutamos, nós buscamos, então, todos os recursos para que ele sofresse menos, né? Mas que ficasse ao nosso lado. Então, como eu disse a vocês, nós
sofremos porque somos humanos, somos seres racionais, né? Temos razão, mas temos sentimento. E nós somos egoístas. Por quê? Porque nós queremos manter as pessoas que nós amamos sempre ao nosso lado, né? Então, é uma forma de egoísmo, a gente querer que elas estejam ali a qualquer custo do nosso lado. Então, durante 10 anos, eu e minha família, lidamos com isso. E, ao final, né, perdemos a batalha, né, para o câncer, mas perdemos a partir do momento que ele desistiu, porque ele falou, eu não aguento mais. Então, ele chegou ao limite de sofrimento dele. E não quis mais fazer tratamento e faleceu em 2010. E durante esses 10 anos, né, eu fui lidando com situações de estresse muito grande, né, aquela montanha-russa de sentimentos o tempo inteiro, e eu resolvi, então, depois disso, não só fazer biomedicina, mas também estudar um pouco mais sobre isso, e resolvi fazer minha tese de doutorado sobre esse tema tão grande. Dentro desse tema, eu trabalhei com a questão do sofrimento humano, né? Exatamente por quê? Porque eu me vi com essas perguntas, né? Por que as pessoas sofrem? Por que meu pai sofreu tanto? Por que eu sofri tanto? Para quê? Para que esse sofrimento tão grande, né? O que eu posso fazer para lidar com isso, né? Para aprender e para ensinar para o outro qual é o melhor caminho, né? Como que eu vou lidar com isso? Então, diante de tantas interrogativas, eu fui, então, aprofundar um pouquinho, dentro das ciências da educação, um pouquinho sobre essa questão de lidar com o sofrimento, mas automaticamente de aprender para eu poder ensinar, né? Ninguém ensina sem aprender, né? E o mais importante do ser humano é buscar aprender e repassar esse conhecimento. Então, o objetivo foi esse, né? E durante esse estudo, eu me deparei, então, com as palavras sofrimento e dor. E, ao pesquisar, eu conheci, eu entendi que sofrimento e dor são conceitos diferentes. E nós usamos de uma forma muito normal, né? Um sinônimo do outro, dor e sofrimento como sinônimo. E, na realidade, não são sinônimos, né? A dor, ela é mensurável. Eu consigo, quando uma pessoa chega no hospital, a gente depara com sempre um atendente, um enfermeiro, um médico que diz, de 0 a 10, quanto que você acha que está doendo? Né? O seu braço que você quebrou. Então, a dor eu consigo mensurar. O sofrimento, ele é mais amplo. Eu não consigo mensurar. É aquele sofrer da alma, é aquele sofrimento que você não consegue medir, né? É algo que você não consegue falar onde que está doendo. Dói tanto que você não consegue falar onde está doendo. Então, isso é um sofrimento. É algo muito maior. O sofrimento, então, ele não pode ser mensurado, né? Eu não consigo mensurar. Então, essa diferenciação para mim foi extremamente importante, né? Eu consigo lidar com a dor na área profissional, né? Eu consigo pegar um medicamento e dar para uma pessoa e diminuir aquela dor. Mas e o sofrimento? Não tem remédio, né? Não tem remédio para sofrimento. Você sofre porque você está vivo, né? E cada sofrimento não significa que é maior ou menor, né? Eu não tenho como falar, por exemplo, de uma criança que perdeu a chupeta, se ela está lá sofrendo porque perdeu a chupeta, o sofrimento dela é banal, né? Do que o outro que está com uma doença. Não, são sofrimentos diferenciados, né? Mas são sofrimentos. Então, são dois conceitos importantes. E aí tem um autor, que é o Dr. Halber Roseló,
que dizia o seguinte, olha, é necessário distinguir a dor. A dor se refere, de maneira geral, à percepção de um mal de ordem física, somática e biológica, ou biológica. Uma dor de cabeça, uma dor nos rins, uma dor no fígado, são dores de ordem somática. O sofrimento, de outro lado, ele tem um sentido muito mais amplo. Ele se refere ao modo de padecer que não necessariamente se relaciona com o físico ou com o somático do ser humano, tá? Senão com o recinto, né, o local de sua interioridade e todos os níveis de experiências que ele carrega consigo. Então, cada um sabe do seu sofrimento, né? E aí, como que eu vou lidar com isso? Então, eu vi que o sofrimento, gente, ele tem várias dimensões. Eu peguei aqui 5 dimensões que são as dimensões mais tratadas na academia, né? Pelas pessoas, pelos pesquisadores que trabalham com as dimensões do sofrimento. É o sofrimento intrapessoal da pessoa, o sofrimento interpessoal em relação ao outro, o sofrimento natural e tecnológico que estão relacionados ao meio ambiente, ao ambiente em que nós vivemos, e o sofrimento espiritual, né? Desculpe. Quanto ao sofrimento intrapessoal, eu trouxe aqui uma autora, que é a Kubler-Ross, que ela estabeleceu, então, 5 sentimentos, emoções, né, que tratado como intrapessoais, e que isso também é tratado como as fases do luto, por muitos autores, as fases do sofrimento, né, em razão de alguma coisa, algo que está fazendo a pessoa sofrer. E aí a pessoa, eu vou trazer um exemplo da pessoa, por exemplo, com uma doença terminal, por exemplo, um câncer, né? A primeira coisa, a primeira emoção que vem quando você recebe uma notícia, né? Você está com uma doença terminal, é a negação. Então, a pessoa geralmente ela fica, não, isso não está acontecendo comigo, não, eu estou bem, né? Não, esse médico não sabe o que ele está falando, eu vou procurar outros médicos, né? Então, é o primeiro sentimento que vem a negação. Depois, o segundo sentimento é a raiva, quando você, então, vai e procura outro médico, enxerga que é isso mesmo, o diagnóstico é aquele mesmo, né? Aí se vem a raiva. Mas por quê? Né? Por que comigo? Por que Deus está me castigando? O que eu fiz de errado? Eu ajudo tantas pessoas, e porque eu não mereço isso. Então, você fica com, na segunda fase, que é a fase da raiva. Depois vem a depressão. Depressão, você fala, não tem mais sentido viver, né? Eu vou morrer mesmo, então não tem sentido, tanto faz como tanto fez, né? Não vai ser como antigamente, nada presta para você. Então, a pessoa, ela entra numa fase de depressão. Depois, a quarta etapa é a barganha, né? Tá. E se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Tá. Se eu for fazer uma quimioterapia, isso vai adiantar para quê? Tá, eu vou ganhar o quê com isso? Né? Ou então, eu faço qualquer coisa, né, para que eu fique livre disso. Então, a fase da barganha. E, por fim, vem a fase, então, da aceitação, que é a fase onde você, né, começa a ter pensamentos positivos, onde você pensa assim, não, já que tem que ser assim, eu vou enfrentar, eu vou passar por isso. Então, são sentimentos que quem está vivendo o luto sente, quem está vivendo uma situação de estresse muito grande, né? E essa situação é o que a Kubler-Ross chama de sofrimento intrapessoal, que é um sofrimento da pessoa, né? Ela vive isso. E é interessantíssimo, porque quando a gente passa por uma situação como essa,
é que você olha para trás e fala, e vê que você, essa roda viva aí de sentimentos. Então, é um sentimento que a pessoa, então, é interno à pessoa, né? Ô, Eliane, só desculpa te interromper, assim, eu acho melhor as palestras, as perguntas no final, mas só uma coisa, volta só naquele slide ali. Eu acho que é interessante a gente pensar, né, para os nossos alunos, que eles vão se deparar com esses pacientes, às vezes, em vários desses momentos diferentes. Às vezes, nessa hora da raiva, eles estão lá no laboratório de análises clínicas, lidando ali com o paciente, ou num exame de imagem, né, por exemplo, e esse entendimento desse processo, ele nos ajuda, né, ele vai nos ajudar também a entender essa pessoa, né? E é fundamental, Ana Amélia, porque nós, quando eu falo que nós cuidamos, não é cuidar apenas de um parente, da mãe, do pai que está ali do nosso lado, não. É principalmente essa área que nós escolhemos, que é a área da saúde, nós somos cuidadores o tempo inteiro. Então, quando eu estou lá no laboratório atendendo uma pessoa, quando eu estou fazendo o exame de uma pessoa, quando eu estou conversando com uma, eu estou cuidando, né? E aí eu preciso compreender, porque muitas vezes a pessoa está nessa roda viva aí de sentimentos de sofrimento, porque está passando por uma situação extremamente estressante, né? E a gente não consegue perceber isso. E é fundamental perceber isso, né? Até para você saber como que você vai lidar, né? Como que você vai lidar? A pessoa está numa fase, por exemplo, de raiva, então ela já chega brigando com você, né? Você vai ali, por exemplo, fazer uma coleta de sangue e a pessoa já está com cara ruim, a pessoa já está com raiva, ou a pessoa não quer fazer, né? Ou a pessoa está numa profunda depressão, né? Ou ela vira para você, não, para que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar se você conseguir coletar meu sangue, né? Então, a gente tem que saber interpretar o momento da pessoa. E essa área nossa, que é a área da saúde, é uma área em que nós precisamos exatamente humanizar, né? Humanizar. Não é, antigamente, qualquer pessoa como diz, né, como dizem, qualquer pessoa servia, né? Na realidade, o que a gente está buscando hoje nessa área da saúde não é qualquer pessoa, é a pessoa. Então, a pessoa, ela tem que entender o outro, ela tem que estudar, ela tem que ter conhecimento, como eu vou falar mais à frente, para ela poder lidar, né? Posso passar? Bom, o sofrimento interpessoal, ele tem muito a ver com o que nós falamos anteriormente, que é o intrapessoal, né? Que é, exatamente, ele é marcado por esses laços afetivos, né? Que nós somos capazes de criar. E quando nós falamos em laços afetivos, gente, não é só dentro da família, dentro dos amigos, né? É com aquele outro que a gente não conhece também, né? Então, a pessoa que às vezes está passando por um sofrimento intenso, ela não consegue estabelecer esses laços, né? Ela não consegue se aproximar e também, muitas vezes, ela nem deixa o outro se aproximar. E aí nós temos que entender esse lado para poder aproximar, para poder saber como que eu vou lidar com essa pessoa, né? Porque essa dor, às vezes, ela é tão intensa que a pessoa não consegue enxergar que existem outras pessoas que querem cuidar dela, né? Ela está lá na fase dela da depressão e ela não se deixa ser cuidada. Então, a gente precisa também entender, porque não é que ela não queira, muitas vezes ela nem se conhece, ela nem sabe o sentido daquele sofrimento, e muitas vezes ela não quer deixar. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, que é interessante, que eu aprendi
no último ano de vida do meu pai, foi o ano em que ele mais brigou comigo, né? Ele brigou demais, ele ficou sem falar comigo, né, muito tempo, e eu, a pessoa que estive do lado dele aquele período inteiro, entre hospital, casa, clínica, exame, né, e aí eu não entendi aquilo. E o meu pai faleceu sem falar comigo, porque nos últimos dias dele, quando ele tentou falar comigo, ele teve um AVC e parou de falar. E eu enxergava que ele queria falar comigo pelo olhar, né? Então, muitas vezes, eu coloquei palavras na boca dele, falando que eu entendia, que eu perdoava, que eu aceitava, né? Mas quando ele faleceu, eu conversei com um amigo que foi seminarista e ele me disse o seguinte, que muitas vezes as pessoas amam tanto o outro que elas não querem que o outro sofra. Então, o que elas fazem? Elas têm que criar uma forma de afastar o outro para que ele sofra menos. E aí eu fui entender por que meu pai brigou tanto comigo, por que ele se afastou, né, de mim por várias vezes. Por quê? Porque ele estava tentando criar exatamente essa barreira para, bom, se ela ficar chateada comigo e eu morrer, ela vai sofrer menos, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, fulano morreu, já morreu tarde. O que é isso, né? Você criou uma barreira tão grande que você não se importa. Então, esse sofrimento, gente, interpessoal, ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente saber entender o outro, né? Às vezes a gente tem um paciente que, de repente, ele muda de humor e começa a brigar com todo mundo, né? No hospital, e as pessoas falam assim, lá, é bipolar, né? Tá brigando com todo mundo. Mas, na realidade, ele, mesmo sem perceber, ele está fazendo aquilo ali para que as pessoas se afastem dele, e quando ele partir ou quando ele se for, as pessoas nem sintam tanta diferença, né? Não sofram tanto. Na realidade, essa estratégia, vamos assim, que inconscientemente meu pai, ele utilizou, né? Fez sentido, porque eu sofri menos com a partida dele, né? Assim como a minha mãe, que ficou do lado dele o tempo inteiro. Nós temos dois sofrimentos também, que é o sofrimento natural, e depois o tecnológico, que são sentimentos que são relacionados ao meio ambiente, ao ambiente que nós lidamos, né? São sofrimentos no sentido de que, poxa, nós avançamos tanto, a humanidade avançou tanto, e até hoje nós estamos aí sofrendo com um coronavírus, né? Puxa, e aí as pessoas começam a pensar, de que adianta, né? Tanto desenvolvimento, tanta tecnologia, né? Se nós estamos perdendo muitas pessoas em função de um vírus, né? Então, é aquele sofrimento que nós chamamos de natural, ou seja, aquele sofrimento que é resultante da forma como que o homem se relaciona com o meio ambiente. Então, aqui no tecnológico, é a mesma coisa, né? Nós avançamos tanto, nós investimos tanto aí para economizar tempo, economizar espaço. Olha o que nós estamos vivendo, a era do home office, né? Então, mas o que está acontecendo? Será que minha qualidade de vida melhorou? Será que eu tô satisfeito com isso? Nem todo mundo. Por quê? Porque, de certa forma, eu estou trabalhando mais, eu estou deixando de ver os meus colegas de trabalho, de abraçar, né? De sair para um barzinho depois do serviço para desestressar. Então, o que acontece? É aquela busca incessante do homem, né, em ampliar a velocidade do tempo e espaço, né,
é que, ao invés de ampliar a qualidade de vida, ele pode, então, estar diminuindo essa qualidade de vida e estar fazendo o outro sofrer. Muitas pessoas ainda não conseguem entender que o home office é a bola da vez, né? Mais e mais empresas, para economizarem, vão querer funcionários home office, né? Mas muitas pessoas não entendem que esse novo normal, ele faz com que as pessoas sofram, né? As pessoas perdem relacionamento, perdem um pouco desse lado humano, né? Desse lado nosso. E nós, eu falo que nós brasileiros, nós latinos, com certeza estamos sofrendo muito mais, porque nós somos calorosos, nós gostamos do abraço, nós gostamos do estar perto, nós gostamos de um churrasco, nós gostamos de confraternizar. Então, esse sofrimento tecnológico, ele parte disso, dessa busca incessante em avançar cada vez mais em termos tecnológicos. E, por fim, gente, o sofrimento espiritual, né? O sofrimento espiritual é aquele que a pessoa, que cada pessoa entende dentro, né? Dentro de si. Cada um, isso não tem a ver com religiosidade, né? Isso tem a ver com o que você acredita, né? E tem pessoas que, quando estão numa situação, não acreditam em nada, ou às vezes, eu sou cristão, mas de repente, quando se vê numa situação de estresse muito grande, que foge ao controle, o que ele faz? A primeira coisa é buscar a Deus, né? Ou então é responsabilizar Deus, né? Ou aquele ser maior que ele acredita está passando. Tá? É muito comum as pessoas se converterem a uma religião, né? Exatamente porque ele acha o seguinte, que se convertendo, ele vai se curar, ele vai sofrer menos, né? Então, o sofrimento espiritual, ele está voltado para isso. O Lewis, ele diz o seguinte, que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele é o megafone para despertar um mundo surdo, né? Então, eu não acredito em nada, mas na hora que eu me vejo numa situação de grande dificuldade, eu preciso me apegar a alguma coisa. Bom, e aí nós entramos, então, na segunda parte aqui da nossa conversa, que é empatia e compaixão. Tentar entender um pouquinho do que é empatia e compaixão, né? E para entender o que é empatia e compaixão, eu voltei um pouquinho num tema que são valores e atitudes do cuidar. Que, como eu disse para vocês, né, o cuidar, ele é próprio nosso, né? Ele faz parte da nossa vida, né? Mas ele faz parte da nossa vida de forma consciente, né? Então, eu tenho valores que eu listei aqui, a competência, a consciência, a confiança, a compaixão e a confidencialidade. E a partir desses valores, eu vou ter atitudes de cuidar, atitudes de capacitar, de respeitar, de escutar, atender, acolher e de tocar, né? Então, esses valores do cuidar, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? A competência. A competência, gente, é o que nós estamos na nossa área da saúde, né? Nós estamos fazendo, nós estamos ampliando o nosso conhecimento, né? Nós estamos nos profissionalizando, para quê? Para saber cuidar do outro, né? Então, a competência, ele é um valor do cuidar. Então, a Robert Roselot diz o seguinte, só é possível cuidar adequadamente um ser humano a partir da competência, né? Então, não é qualquer pessoa que está na rua que vai ver o outro com o braço quebrado e vai cuidar desse braço quebrado, né? Então, eu preciso
conhecer, eu preciso estudar, eu preciso ter competência para cuidar, né? E não é só competência, mas a competência é um desses valores. O segundo é a capacidade do ser humano de decidir sobre suas ações, tá? Então, é o valor da consciência, tá? Então, quando eu consigo decidir sobre as minhas ações, eu estou me responsabilizando das consequências, tá? Entre o bem e o mal. Então, um valor importante é você ter consciência do que você está fazendo, né? Dos caminhos que você está buscando. Então, você ser consciente de como cuidar do outro. E ser consciente de como cuidar do outro, gente, não é tomar as decisões por ele, não, porque o outro, ele tem que ter autonomia, né? Mas, a partir da sua competência, você também tem que saber orientar, você também tem que saber mostrar a importância, às vezes, daquele procedimento, né? O terceiro valor é a confiança. A confiança, ele deve partir da premissa de que você está fazendo o possível, o melhor para aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que você está exercendo a sua função de biomédico, né, você tem que mostrar para as pessoas que você é confiável, porque você tem competência, porque você sabe o que é melhor. Então, a pessoa, ela tem que confiar, né? Então, eu tenho que pensar também o seguinte, que essa confiança, ela não pode ser algo assim que vai retirar a autonomia do outro. Eu confio tanto, você tem que confiar em mim, e o que eu fizer é isso mesmo. Então, o que eu fizer é tirar a sua autonomia de decidir, não, eu tenho que saber até onde eu vou, né? Por isso é que eu preciso, eu não posso projetar os meus anseios na outra pessoa. Eu não posso pensar que ela tem que fazer aquilo porque aquilo é melhor. Quando eu falei para vocês que nós somos seres egoístas, é exatamente por isso. Durante os tratamentos do meu pai, eu me lembro de várias vezes falar para ele, não, você vai fazer sim, você vai fazer porque é o melhor para você. Ou seja, o que eu fiz? Eu tirei a autonomia dele de decidir, né? Eu desrespeitei, eu, eu, eu passei do limite. E eu preciso entender, gente, que todas as pessoas, elas têm um limite. Até o dia que ele falou, por favor, respeita a minha vontade. Eu não quero mais. É como se te desse um soco na cara, né? A confidencialidade. A confidencialidade é um valor extremamente importante, gente, né? E faz parte da nossa profissão, né? Então, você está fazendo o melhor, né, para o outro, tá? Mas você não pode tirar o direito dele de decidir, e não pode também ultrapassar aquele limite dele de poder colocar para você o que ele pensa, o que ele quer, né? E você não pode passar isso para frente. Então, a confidencialidade é algo muito importante. Ele está acreditando em você, ele quer te contar alguma coisa muito importante, e aquilo ali tem que ser guardado, né? Então, aquilo tem que ser guardado para você. E, por fim, a compaixão. E aí nós entramos aí no ponto importante, né? E eu quero chamar muita atenção da compaixão, porque eu estive conversando, né, com a professora Ana Amélia, e a gente falando sobre como que o profissional da saúde, ele acaba se tornando ali uma pessoa fechada, né, uma pessoa muito travada, né, muitos profissionais da saúde, isso é muito comum na área da saúde. E por que isso? Porque ele se veste de uma carapaça para evitar de sofrer, né?
Por quê? Porque como nós vamos ver lá na frente, o que a gente divulga, o que as pessoas colocam é que se eu for empático, eu vou me colocar no lugar do outro. E se eu me colocar no lugar do outro, eu vou sofrer porque o outro está sofrendo. Então, o que eu faço? Eu acabo criando uma barreira, né? E fechando esse sentimento. E na realidade, a compaixão, aí eu falo, não, eu vou ter compaixão, porque para ter compaixão, eu não me coloco no lugar do outro, né? Então, eu não vou ter empatia, eu vou ter compaixão. Mas quando a gente começa a entender esses conceitos, na realidade, não tem como você ter compaixão sem ter empatia, sem ter o valor da confidencialidade, sem ter os demais valores do cuidar. Eles são conjunto, né? Eles são conjunto. E a compaixão, gente, a compaixão, ele é a raiz, a gente fala que é a raiz do cuidado, né? É o primeiro elemento que caracteriza o cuidado é a compaixão, né? A palavra, ela é de origem latina, e ela significa lá, sofrer com, olha só, compadecer-se, voltar-se para o ato de compartilhar o sofrimento do outro. Então, a compaixão, ela envolve a capacidade de ver o sentimento do outro, né? E a atitude de não ser indiferente a esse sentimento. Não significa que eu tenho que me colocar no lugar, tá? Mas eu tenho que enxergar que o outro está sofrendo, né? E eu, com a minha capacidade, com a minha competência, eu não posso ser alheio a isso, né? Então, eu tenho que me preparar, e aqui está o nosso trabalho, né? De me preparar para saber lidar com o outro, sem ser indiferente, sem ter que me proteger o tempo inteiro, sem entender as fases, né, do sofrimento que aquele outro está passando, saber enxergar que fase que ele está, para saber como que eu posso cuidar, né? Então, diz que é ter para com o sofredor não só um sentimento, mas gestos concretos de preocupação e solidariedade, né? Então, a compaixão envolve a capacidade de ver o sofrimento do outro e a atitude de não ser indiferente a esse sofrimento, de ter para com o sofredor não só um sentimento, mas gestos concretos de solidariedade e preocupação. A compaixão, gente, então, ela, para vocês verem, ela é muito ampla, ela é, então, considerada uma virtude, né? Como o Torralba Roseló diz, é fundamentalmente perceber como próprio é o sofrimento alheio, né? Decidir a capacidade de interiorizar o padecimento do outro ser humano e vivê-lo como se tratara de sua própria experiência, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, a compaixão está na raiz do cuidar. Ela é um valor na medida em que o sujeito, ele busca compartilhar a atribulação de alguém, demonstrando uma preocupação. Então, a compaixão, ela é muito mais do que ser simpático, é muito mais do que ser empático, né, ou de ter piedade, né? Então, a compaixão é algo que transcende, né, todos e que engloba todos esses valores. E as atitudes? Se eu, então, entendo esses valores, né, eu passo a entender que determinadas atitudes decorrem de cuidar. Então, por exemplo, está escrito errado, gente, capacitar, tá, capacitar, desculpe, é capacitar. É procurar, então, novas formas de gerenciar uma situação, né? Uma das teorias que eu trabalhei no meu doutorado foi a teoria salutogênica, né? Que ela é a contrária à teoria patogênica, né?
que a gente sempre ouviu falar, que é aquela que se importa com a doença, né? Buscar a cura para a doença. Então, a doença passa a ser o meu foco na patogênese. Na salutogênese, não. O meu foco é o paciente. Infelizmente, nós temos inúmeros profissionais da saúde que chegam para ver um paciente, né, e enxergam ali a doença, e conversam com a doença, esquecem que quem está ali é um ser humano, né? Na medicina, é algo que a gente tem buscado muito a questão da humanização exatamente para isso, para evitar que o médico e seus residentes cheguem, conversem entre si, mostram, né, o tumor, a doença do paciente e esquecem que tem um ser humano ali. Na nossa área, você está lá trabalhando, você simplesmente gera um laudo e passa para frente. Você vai lá coletar um sangue, a pessoa chegou, sentou, você não dá um bom dia, você não estabelece nenhuma relação de proximidade, vai lá, tira o sangue e a pessoa vai embora. Nem o olhar, né, nos olhos da pessoa você não faz. Exatamente para quê? Evitar contato, eu vim aqui foi para trabalhar. Né? Aí entra outra atitude que é respeitar, tá? Você tem que respeitar a confidencialidade do outro, você tem que respeitar a autonomia do outro, você tem que respeitar a individualidade do outro, né? E à medida que você respeita, você valoriza, né? E aí vem as outras atitudes, né? Escutar, atentar, acolher, tocar, né? Escutar é uma forma de se comunicar, mas não é só escutar e estar com a cabeça longe, é escutar olhando para a pessoa, né? Atenta ao que ela está falando, né? Gente, essa atitude não é só para aquele que está doente, né? É para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa, esteja ela sofrendo ou não, né? Toda vez que um filho chega para conversar com você, pare o que você está fazendo, olha para ele, né? Isso é uma forma de cuidar, de carinho, né? Imagine nós na área da saúde, então, que as pessoas que estão ali, elas estão precisando do nosso acolhimento, elas estão precisando do nosso cuidado, né? O tocar, gente, é muito importante, mesmo, eu estou lá com a minha luva, né? Mas só de eu encostar no braço da pessoa, atento, olhando para ela, né? Aquele gesto ali, ele tem um significado imenso. Tem pessoas que têm necessidade disso. E nós, né, latinos, temos muito mais, né? Necessidade do toque. Né? Eu falo que mineiro enxerga com a mão, né? Então, você olha que coisa bonita, a primeira coisa que você faz é colocar a mão. Né? Isso faz parte do cuidar. E quando você chega, você vai a uma consulta, você vai a um procedimento e fala assim, nossa, mas o médico nem olhou para minha cara, o médico nem deixou eu falar, o médico nem me cumprimentou. Então, você está sentindo aquilo que é uma atitude de cuidar de alguém. Isso é humanizar, isso a gente precisa. E aí eu venho na palavra empatia, né? Que já é uma palavra de origem grega. E a empatia quer dizer sentir com o outro. Não é pelo outro, não é no lugar do outro, gente. Empatia é compreender. Né? E aí eu trouxe uma frase muito interessante que eu gostei. É não dizer, eu sei como você se sente. Não, não sabe. Porque cada um sofre de um jeito. Eu posso ter tido o mesmo problema de saúde que o outro, tá? Mas eu não sei o que ela está sentindo. Porque, como eu falei para vocês, o sofrimento, ele não é mensurável, né? Ele não é mensurável. Então, cada um, ele sofre de um jeito. Então, eu não posso falar assim, não, eu sei o que você está passando. Eu sei, não sabe. Cada um
passa de uma forma, enxerga, né? Não, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Não, peraí, mas deixa ele fazer a tempestade dele. A tempestade é dele, não é sua, né? Mas a gente tem que ter, então, esses valores do cuidado. Eu tenho que ter a compaixão, eu tenho que ter a competência de lidar com isso. E aí, né, eu trouxe essa imagem exatamente para mostrar isso para vocês. Olha só. Empatia. Será que é se colocar no lugar do outro, como a gente sempre ouve falar? Né? Não. É saber cuidar de si e do outro. Como é que eu vou falar que eu sei que o que você está passando, né? Se eu não me conheço, se eu não tenho um conhecimento do que é cuidar, do que realmente é ter compaixão, do que é respeitar, né? Então, eu preciso saber cuidar de si para depois cuidar do outro, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, todos os valores, né, e olha só, coloquei os valores e as atitudes e coloquei aqui, ó, a empatia está aqui também. A empatia está aqui, dentro dos valores. Se eu me conheço, né, eu consigo cuidar do outro. Agora, gente, é cuidar, não é ultrapassar esse limite, não é ser superior, não é falar que o outro está fazendo tempestade num copo d'água, porque você já passou por isso. Não, eu passei pior do que isso. Tá? Ninguém passa pior do que ninguém. Cada um sabe, né, aonde que dói, aonde, o que ele está sentindo. E vou dizer para vocês uma coisa interessante. Nós temos recursos gerais de resistência que a gente não conhece, né? Nós nos conhecemos muito pouco. E, às vezes, somente quando a gente está passando por situações de estresse muito grande, é que a gente consegue enxergar a vida sob uma outra ótica, né? Anos depois da morte do meu pai, eu me vi numa situação também muito desafiadora. Eu descobri um tumor no cérebro, no meu cérebro, né? E de repente eu falei assim, puxa, e agora? Né? E aí eu comecei a rever tudo isso, a rever os conceitos, tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu tinha visto, e, e comecei a lidar com isso, para não cair naquela ciranda, né, de desespero, de emoções de barganha. Não, eu consegui me manter, não falar para vocês que você consegue, não, passei super bem, não passei. Chorei, pensei no futuro, e aí eu estabeleci um limite. Graças a Deus eu descobri que é um tumor benigno, né? E que eu tenho que lidar com ele, né? Tá aqui me acompanhando, mas a situação estressante me fez mudar muitas coisas na minha vida, passar a tomar determinadas atitudes que antes eram impensáveis, né? E mais do que isso, eu comecei a ver que eu tinha que aproveitar mais a vida, porque ela é curta. Então, que eu tinha que realizar meus sonhos, né? E aí eu comecei a realizar alguns sonhos que eu achava que nunca iriam acontecer, né? Vou mostrar para vocês algumas frases da minha tese que me marcaram muito e que me ajudaram muito ao entender esse lado, ao estudar isso, a passar, né, por esse momento de estresse tão grande que eu vivi há 2 anos atrás. Então, olha só, medo, desespero, pavor, sofrimento, morte. No dia, você fica sem chão, falta-lhe tudo. Você se desespera, chora,
não quer falar com ninguém. Achei que iria morrer. Então, imagina quando você recebe uma notícia, né, de uma determinada doença. Então, as pessoas que participaram do meu trabalho, eu colhi algumas frases importantes, né? De que você acabou tudo, eu vou morrer, né? Mas, na realidade, quando a gente consegue já ter um pouco mais de conhecimento, a gente enxerga que isso aí é um renascer, né? Você realmente nasceu ali. Então, outro disse assim: se posso citar algo, é que perdi o medo e o pavor que tinha de morrer. Fazer muitas coisas, conviver mais com as pessoas que amo, me aborrecer menos. E essa terceira, que é a quarta comentário, gente, foi um comentário que me marcou demais, demais. Depois eu vou dizer por quê. Mas olha que coisa maravilhosa. Passei a colecionar garrafas de vinhos vazias. Tenho tomado bons vinhos, assim que tenho oportunidade. O que quero dizer com isso é que aprendi a viver cada dia da melhor forma possível, preocupando menos com o futuro, né? Ou seja, essa pessoa deixou de ter uma adega repleta de vinhos caríssimos, só para mostrar para os outros, olha a minha adega como que tá, e passou a colecionar só as garrafas vazias, ou seja, ela passou a tomar os vinhos, olha que coisa maravilhosa, né? Ela passou a viver, gente, e aí você passa a dar menos valor ao ter e dar mais valor ao ser, né? Olha lá, isso aqui é importante para a gente. O que mais me incomodou foi ser tratada como doente e coitada, né? Olha aí, a questão da piedade. Ai, coitada, tá doente, né? Não. Então, isso incomoda para o outro. Sentir pena do outro incomoda a gente. Incomoda demais, né? E eu não posso ser assim porque eu estou me capacitando. O incômodo maior foi verificar que se perde o domínio, o controle, as decisões sobre a própria vida. De repente, tem-se que fazer. Olha aí a questão da autonomia, né? As pessoas passam a decidir por você, sem se preocupar, né, com o que você quer, com o que o outro quer. Será que é isso que ele quer? Será que ele entende? Né? Então, a gente passa a tratá-lo como uma criança que não tem decisão, não tem que decidir porque ele não sabe. Né? O que mais me apequenou foi a sensação de que eu era fraco. Fiquei me considerando inferior. Olha aí. Né? Só porque os outros decidiam por ele. Então, são situações que a gente tem que estar monitorando, né? A gente tem que estar monitorando. Por fim, gente, algumas poucas conclusões para a gente encerrar, né? Primeiro, sofrimento é próprio do ser humano, tá? Quem fala que não sofre por nada, mentira. Sofre sim, por qualquer coisa, nem que seja por uma unha encravada no pé, ele sofre, né? Mas olha só, somos mais fortes do que pensamos. Aprenda a ser e não a ter. Aprenda a ser. Autoconhecer-se para simplificar a vida, né? E uma outra coisa importante, há um tempo para viver e outro para morrer. Isso é certo. Isso é certo para todo mundo. Então, nós precisamos entender isso, né? Usamos muito pouco do que dispomos, né? É o que eu falei para vocês anteriormente, quando a gente passa por uma situação de estresse, a gente descobre uma força que a gente tem imensa. A gente descobre tanta coisa que você não enxergava, sabe? A gente passa a desfrutar do que realmente é bom, né? O que escolhemos ser e fazer é uma prova do que realmente somos capazes de suportar, né? Ah, eu nunca vou escalar o Monte Everest, mas eu sempre tive esse sonho. Aí, se você
quer fazer, faça. Você tem essa capacidade. Você tem essa condição, você tem essa força. Que não somos objetos nos quais o destino é a responsabilidade do outro, onde a dignidade e a autonomia são desconsideradas. Não tem que ser do outro. É nossa responsabilidade também. Preocupar-se com estar vivo. Saber ouvir para aprender e ensinar. Gente, quem sabe não guarda conhecimento para si, ele passa para o outro. Tá? Quem sabe não tem medo do outro se apropriar do seu conhecimento. Ele compartilha, né? Ele repassa. Eu sempre falei para os meus alunos, né? Isso. Gente, eu tenho que compartilhar tudo que eu sei com vocês. Que aí eu estou ensinando, eu estou repassando, eu não vou viver, não vou viver para sempre, né? Eu não tenho que ter medo de você aprender e ser melhor do que eu. De jeito nenhum, para mim vai ser uma dádiva, né? Eu sou tão orgulhosa de ver meus alunos, ex-alunos, né? Com cargos maravilhosos por aí, né? Respeitar as diferenças, cada um reage à sua maneira, né? E não se educa sem valores. Não há como cuidar do outro se não sabemos cuidar de nós mesmos. E por fim, para fechar a nossa conversa aqui, que já se estendeu demais, né? Devemos sonhar, mas devemos realizar. E quando a Ana Amélia me convidou para essa palestra, eu fiquei extremamente feliz, porque eu queria muito passar esse conhecimento para o outro, né? E eu queria dizer para vocês que eu sempre tive um sonho, e por questões sociais, econômicas, família muito humilde, muito pobre, eu não consegui realizar. Eu sempre quis ser médica, eu sempre quis fazer medicina para ajudar. A área da saúde sempre foi a minha vontade, e eu não consegui realizar. Mas eu consegui formar uma filha agora médica, né, o ano passado, estou muito realizada. Eu consegui fazer meu doutorado na área da saúde, e isso me ajudou, desculpe, gente, me ajudou bastante. Eu consegui voltar para a biomedicina, que isso é maravilhoso, né? É uma área que eu cada dia fico mais apaixonada, né? E recentemente eu fui fui aceita, desculpe, numa universidade de medicina. Então, para os próximos meses, eu ainda não decidi se no próximo semestre ou no início do ano que vem, eu vou realizar esse sonho, que é fazer medicina, né? E você fala assim, nossa, mas nessa idade, não tem idade, né? Não tem idade para você sonhar e realizar, né? É o que eu falei para vocês, tem um tempo para viver, tem um tempo para morrer. Enquanto eu estiver viva, eu vou buscar realizar esses sonhos. E é isso que eu espero de vocês. Muito obrigada. Eliane, estou até emocionada aqui, viu? Parabéns. Nossa, muito, muito bonita a sua palestra, assim, ela é inspiração para gente, né? Eu tinha lido o livro, mas ver você falar é diferente. E no chat aqui, gente, os comentários estão, assim, bombando, né? Todo mundo falando, professora Mariana, professor César, que acabou de passar por um problema, assim, né, de uma perda importante na família, muito próxima, né, da mãe, acho que muitos que são alunos dele acompanhar, e a gente percebe, assim, a importância da gente falar sobre isso, né, o Dudu, né, professor Eduardo, sempre nos fala sobre isso, com a experiência dele nessa área, né, mas cada um tem um olhar diferente, eu acho que essa complementação que é importante. Mas eu queria te agradecer demais,
Foi Bom, eu que emocionante, eu agradeço. fiquei com o olho aqui assim, lacrimejando, assim, né? Porque essa questão da dor a gente conseguir medir e do sofrimento ser mais amplo, né? Se a gente para pensar sobre isso para a gente como pessoa e para a gente como profissional, atendendo ali, né, os pacientes, né, cada um de vocês, eu acho que isso faz a gente ter um olhar diferente, né? E, infelizmente, a gente não vai ter tempo de perguntas, tá, Eliane? Ah, tá. Por causa do tempo, né? Assim, e engraçado que quando eu mostrei para a Adriana, eu falei, Adriana, a gente colocou bem confortável os horários, 1 hora para cada um, mas a gente vê, assim, como que a gente tem que falar, de debater e de voltar nesses assuntos, né? Eu acho que essa aí é a primeira de outras palestras que a Eliane vai fazer com a gente, né? Oficinas, porque realmente, assim, a sua fala, né? E essa trajetória, você traz de uma forma assim, natural, mas todo esse momento que você passou, né? Na verdade, esse seu tumor eu nem sabia, Eliane. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, assim, eu queria só agradecer, tá, gente? É só gratidão mesmo de ter ouvido tudo isso que você falou, foi mesmo brilhante, tá? Pessoal, a próxima palestra, né? Acho que todos já receberam ali o link da sala. A Isabela, que é nossa ex-aluna, que está nos Estados Unidos, né? E a gente tem uma diferença de fuso, lá é mais cedo. Ela já está, eu já avisei a ela antes que a gente ia atrasar 12 minutos, no final vão ser 20. Então, eu quero convidá-los para ir para a próxima sala, agradecer a Eliane e dizer também que a palestra da professora Maria Letícia, que vai na sequência da Isabela, também vai ter o mesmo atraso, tá? Então, espero vocês lá. Eliane, mais uma vez, obrigada. Eu que E agradeço. voltaremos com outras palestras aqui. Tá joia. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Depois